detalhe importante, olha como a Bíblia é extraordinária. Quando Ezequiel escreveu essa profecia, os persas foram os aliados de Israel, que destruíram os babilônios e falaram, podem ir. E deram, inclusive, dinheiro, cartas para eles passarem pelas fronteiras, mas ele diz que, no final, os persas virão com os Magógians e com outros povos, e são todos os povos dessa aliança que está contra Israel agora. Então, meu amigo, se você lê a Bíblia, você percebe que a coisa está caminhando para isso. E ali não tem muito acordo. Não tem acordo. Como é que você faz acordo com um povo que diz assim, não, eu quero exterminar você? E quando termina a guerra... depois a gente volta para o Apocalipse para fechar isso aqui. Sim, não, eu acho que esse background histórico é muito interessante. Quando termina a guerra, nasce ali a Comunidade das Nações, que depois vira a ONU, já com uma mentalidade globalista. Até hoje. Aí começa a chamada Guerra Fria, que é Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro, mas a mentalidade da ONU, e até mesmo, né, a OTAN, também foi criada para quê? Para combater a Rússia, a União Soviética. Até hoje também. Até hoje. Só que, veja bem, qual é a mentalidade desses camaradas? Globalista, anticristã e anti-judaico-cristã. Os Estados Unidos, não, embora do ponto de vista econômico, ele se aliou à OTAN e à ONU, mas os americanos eles eram muito fortes no evangelho. O berço do evangelho, que foi para o mundo inteiro, era nos Estados Unidos. Mas demorou décadas para que eles pudessem começar a mudar a mentalidade dos americanos. E hoje os americanos, você já tem uma metade da população nessa ideologia woke, nessa ideologia que quer abrir fronteiras para tudo quanto é gente, e quer destruir. Agora, como você fala, como é que você pode querer destruir a nação mais poderosa do mundo? Onde tudo deu certo. Porque existe uma narrativa espiritual de engano, querendo destruir. Por que os Estados Unidos precisa ser destruído? Dentro dessa visão. Que é o baluarte da família, do evangelho, o maior defensor de Israel. Você pode ter certeza, porque quando a Bíblia fala de Gog e Magog, eu anotei aqui, não existe ninguém defendendo Israel. Hoje os Estados Unidos estão lá, com todo o seu aparato bélico, com seus porta-aviões, né, com Gerald Ford e outros, né, os F-25, os F-15, todos aqueles aviões, as fragatas e as bombas. Se não tivesse? Se não tivesse, Israel vai ficar à mercê disso. Só que a Bíblia diz que quando essas nações vierem contra Israel, quem vai defender Israel vai ser Deus. Uau. Então, na minha visão, Paulo, o mundo está caminhando de maneira inexorável para uma guerra mundial. E o centro dessa guerra, o interessante disso, é que quando você lê o profeta Ezequiel 36, 37, 38 e 39, ele cita o nome das nações que vão se reunir e virão contra Israel. Ezequiel, Gog e Magog, começa em 38, depois vai até o 39. Mas ali, todas aquelas nações citadas, no meu livro eu tenho 3 capítulos sobre isso, onde eu pego cada uma daquelas nações e digo que nação que é hoje. Por exemplo, começa falando Gog e Magog. Gog são duas. Não, Gog um é rei. O Gog é o príncipe Isso. de Magog. Isso. Agora, quem é o Magog? Aí você vai para a história. Rússia. É Rússia, mas eu vou te explicar como, porque quando eu comecei a falar sobre isso... Do norte? Tinha gente que começa a falar, não, você está inventando. Que descem do norte. Mas não, tem outras nações do norte, né? Você poderia dizer Síria, você poderia dizer Turquia. Tudo acima é norte, né? Mas quando você vai para a história, há um poeta chamado Hesíodo, do 8º século antes de Cristo. Ele diz que os Magógians, o povo de Magog, são os citas. Depois você vai mais para frente, no 5º século antes de Cristo. Eu estou juntando. Você vê o Heródoto, que é o pai da história, o primeiro historiador. O Heródoto diz que os Magógians quiseram invadir o leste e o povo do leste construiu muralhas
as muralhas da China, para impedir que os Magógians invadissem. Depois você vai mais para frente, no primeiro século depois de Cristo, o grande historiador judeu Flávio Joséfo, ele deixa claro que Magog é o povo cita. A Bíblia fala, né? Em Deus não há grego, não há bárbaro, não há cita. Agora, quem é esse povo cita? Aí vem os russos e fazem estudos arqueológicos no Museu do Kremlin e comprovam que o povo que formou o povo russo é o povo cita. Uau. Então acabou. A Rússia é Magog. Agora, lá cita outros povos. Togarma, Turquia. Eu fiz aqui uma explicação histórica de uma nação, mas as principais. Lá fala do Irã. Irã é Pérsia. Porque os persas virão junto com Magog. Agora, detalhe importante, olha como a Bíblia é extraordinária. Quando Ezequiel escreveu essa profecia, os persas foram os aliados de Israel, que destruíram os babilônios e falaram, podem ir. E deram, inclusive, dinheiro, cartas para eles passarem pelas fronteiras, mas ele diz que, no final, os persas virão com os Magógians e com outros povos, e são todos os povos dessa aliança que está contra Israel agora. Então, meu amigo, se você lê a Bíblia, você percebe que a coisa está caminhando para isso. E ali não tem muito acordo. Não tem acordo. Como é que você faz acordo com um povo que diz assim, não, eu quero exterminar você. Eu quero exterminar todos os judeus. Eles não têm direito de existir. Como é que você faz acordo com esse povo? Então, na minha maneira de entender... Até porque eles não querem acordo. Eles não querem porque a escatologia deles, eles acreditam que no final dos tempos virá um homem chamado Imam Mahdi. Esse será o 12º imã, o líder que vai reunir de novo todo o povo muçulmano no califado. Porque você sabe que no Império Otomano existia um califa que mandava em todo mundo. No final da Primeira Guerra, mais precisamente no ano 1923, como os árabes lutaram juntamente com os alemães, quando terminou a guerra, de novo, os ingleses e os franceses dividiram aquilo lá. Então, Líbano e Síria ficou com quem? Ficou com a França. Israel ficou com a Palestina, ficou com quem? A Inglaterra, por 50 anos. Se eu for falar aqui de profecia, você vai pirar. Até falando de datas, porque é extraordinário. Para que Deus pudesse trazer de volta o povo de Israel para a terra e cumprir uma profecia de 2.500 anos. Agora, tudo está caminhando para isso. Para você ter uma ideia, quando os ingleses chegaram em 1917... Chegaram na Palestina. O general que estava liderando aquela incursão chegaram de avião. E eles jogavam panfletos lá embaixo e diziam assim, olha, aqui é o general Allenby. Saiam pacificamente, porque nós vamos dominar e nós não queremos matar vocês. Os árabes liam Allenby e liam Alá Nebi. Alá Nebi, profeta de Alá. Foram embora sem nenhuma resistência. E aí os ingleses vieram. E de 1917 até 1948, eles dominaram lá. E quando chegou em 1948, por causa do final da Segunda Guerra, que mataram 6 milhões de judeus, o mundo ficou assombrado com aquilo. O mundo ficou assombrado. Os navios de judeus, refugiados, iam para as nações mandavam embora. Não, aqui vocês não podem aportar. Por quê? Porque eles não queriam. Milhares e milhares de judeus chegando, moribundos, sem dinheiro, para entrar no país e criar aquele problema. Mas foi Deus que fechou a porta. Aí eles foram, no caso, a ONU votou a chamada partilha, né, que era uma solução de 2 estados, em que a maior parte do território de Israel ficava com os palestinos e uma minoria no deserto ficava com os judeus. Os judeus aceitaram. Os árabes falaram não. Isso foi votado em dezembro de 47. A ONU aprovou
Nós sabemos que quem mais trabalhou por isso foi o nosso Oswaldo Aranha. Só que a ONU aprovou, mas não teve coragem de implementar. Aí chegou no dia 14 de maio de 48, o Davi Ben-Gurion reuniu, eu fui lá na casa dele, reuniu aproximadamente 500 pessoas e declarou o nascimento do Estado de Israel, para cumprir uma profecia de Isaías, capítulo 17, que diz: pode uma nação nascer um dia? Pois Israel nascerá assim. E quando você vê os capítulos de Ezequiel 36, 37, 38, o 36, Deus fala: eu vou pegar o meu povo e vou trazer de todas as nações da terra. No 37 é o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos é o estado que ficou o povo judeu jogado nas valas como ossos secos. Meu Deus. E aí então... Gente, só para você entender, Segunda Guerra Mundial, antes da solução final, a solução final foi a câmara de gás. Queimava, asfixiava 200, 300, 400 pessoas, matavam, mulheres, crianças, os nazistas, e depois botavam nos crematórios. Mas antes disso, isso, se eu não me engano, foi 42 só que inventaram essa solução final. A solução final foi. Inclusive foi o Adolf Eichmann, né, que foi o cara que inventou cabeça disso. Eles matavam e se jogavam em valas. E os escalpelavam para usar as perucas e jogavam em valas que ficavam lá. Tiravam as roupas, tiravam os dentes de ouro, tiravam tudo que podia, até cabelo. E depois, roupa, bens, tudo, matavam e jogavam em valas. Valas com 1.000 homens, mil homens, mulheres e crianças. Então, o Vale de Ossos Secos. E quando Deus leva Ezequiel em visão para o vale, ele fala: filho do homem, pode. Porventura esses ossos podem reviver? E ele disse que o vale de ossos estavam sequíssimos, ou seja, sem vida nenhuma. Ele disse: tu sabes. Aí Deus fala, eu fico arrepiado: profetiza, filho do homem. Essa é a casa de Israel. E ele quando isso? Essa é a casa de Israel? Essa é a casa de Israel. Ezequiel 37 fala. Caraca, dá uma Bíblia. E aí ele começa a ouvir, eu leio aqui para você. Cadê meu Deus, olha, eu leio isso tanto. Não, eu vou só contar a narrativa, depois eu leio o texto. Meu Deus. Aí ele profetiza e ele começa a ouvir uns barulhinhos. Que são os ossos saindo de um lado para o outro, batendo no outro, se juntando. Aí entrou as juntas, né, a pele, a carne e tal. E aí ele diz, e de repente se levantou um exército. Mas eles ainda não tinham o Espírito. O que Deus está falando ali? Que antes da nação de Israel receber o Espírito Santo e reconhecer o Messias, eles iam se tornar novamente uma nação e um exército levantado. Eu vou ler para você aqui. Meu Deus. Então, assim, nós estamos vivendo os anos que estão cumprindo essas escrituras. Eu sei como ganhar dinheiro, eu sei como investir, eu sei mudar a mentalidade. E se você quer mudar a sua mentalidade, você quer dar algo melhor para sua família, para os seus filhos, você cansou de contas atrasadas, cansou de olhar para o cardápio, o lado direito do cardápio e olhar o preço que você pode pagar. Se você cansou de estar apertado, de viver uma vida quem, deixa eu fazer o seguinte, clica aqui no link da descrição e faz esse treinamento comigo, vai mudar a tua vida. Se você cansou de estar nessa pindaíba, se você decidiu sair da zona de conforto, então acessa esse QR Code e vem estar comigo nesse treinamento, que ele vai mudar a tua vida. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto vale uma ferramenta e uma metodologia que te faça ganhar o dobro que você ganha hoje? Quanto vale isso? Vai, diz um valor para mim, vai. Escreve aí um valor. R$1.000? R$10.000? E se isso te faça ter a casa que você desejou ter, te habilite a ter o dinheiro para comprar a casa dos teus sonhos, quanto vale um treinamento com Paulo Vieira? Fala para mim. Se isso você puder dar o melhor colégio para os seus filhos, quanto vale um treinamento que vai te habilitar, te capacitar, mudar tua mente, tua mentalidade, teu comportamento e vai te fazer, te capacitar o melhor colégio para os teus filhos? Quanto vale esse treinamento? Quanto vale esse treinamento para ninguém mais te chame de incompetente, de incapaz, de fracassado? Quanto vale? Um treinamento que desperte uma versão próspera dentro de você. E eu não estou dizendo que você vai ter que ser multimilionário no meu treinamento. Não. Eu estou dizendo que você pode dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar a sua renda, multiplicar por 10 o seu faturamento. Quanto vale isso? Se eu disser que é R$1.000 e você vai parcelar isso em 10 vezes,
Tá bom para você pagar R$100 por mês? R$100 por mês para você mudar a sua vida completamente? R$100 por mês para tomar decisões diferentes? Uma forma de acordar, de dormir, de viver, uma forma de se relacionar com dinheiro diferente? R$100 por mês é caro? Então deixa eu te dizer, se você está aqui, você não vai pagar esses R$1.000. Você vai pagar R$297 dividido em 10 vezes. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai pagar R$1 por dia. R$1 por dia para mudar a tua vida. R$1 por dia. E eu sei que você vai fazer isso. Eu sei que você quer isso. Eu sei que você sabe que sua vida vale a pena e tem algum lugar a mais para levar. E não diga assim, é barato demais para ser bom. Eu não faria nada, Paulo Vieira, não entregaria nada que não fosse extremamente bom, extremamente transformador. Então, agora, clica nesse link, acessa o QR Code e vem estar comigo, pegar na minha mão, porque eu vou te ensinar a criar riqueza, sair da pindaíba e ter inteligência financeira, independência financeira.